Vanessa, irmão Gonçalvo, esposa da nossa Marina Solange. Vejo que ela não está aqui com o senhor, mas dá um abraço para ela e toda a igreja. Pastor Fábio, pregador da palavra do Senhor. E quero dar também o devido a Mariana, minha sobrinha, né? As dias que ela não vinha, João Paulo, e nós iremos a eles. Em nome de Jesus, Pastor Fábio, com a palavra do Senhor. Amém? Mas eu cheguei, pastor. Isso. Aleluia. Se cair em pé, amados, mais uma vez. Aleluia. Vamos deixar acabar esse fluxo de adoração. Vamos deixar isso acabar agora, não. E depois, vamos fechar os olhos, vamos falar do Pai em adoração, em ações de graça. Mais uma vez, Pai, graças te damos, Senhor. Tu és aquele que está sentado no trono, sobre todo o principado, sobre toda a potestade, Senhor. Tu és aquele que vê todas as coisas. Por isso, nós podemos dizer, não há outro igual a Ti. É a Ti que nós nos entregamos, é a Ti que nós nos rendemos, é a Ti que prestamos todo louvor e toda adoração. Receba de corações gratos, de corações alegres, sendo toda a expressão de uma gratidão eterna por Ti, porque o Senhor é o Salvador, é o Senhor, é aquele que perdoa os nossos pecados, é aquele que reina sobre nós, é aquele que distribui entre a tua igreja os dons espirituais. É aquele que nos amou e nos ama e nos amará eternamente. Por isso, toda a gratidão através de cântico, de entrega, de adoração a Ti, Senhor. Aqui está um povo que está disposto a viver as consequências de crer em Ti, Jesus. Nós carregamos a cruz. Nós decidimos andar após Ti. Nós decidimos negar a nós mesmos, negar os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, para entregarmos o todo do nosso ser, unicamente a Ti, Senhor Jesus. Por isso, nesse momento, Senhor, abençoe a Tua palavra, nos dê a capacidade do entendimento, de ouvir, de entender, de compreender, que o Espírito Santo possa frutificá-la no dia a dia da nossa vida, Senhor, no dia a dia da nossa caminhada. E quando a palavra é ministrada, o Senhor é livre, porque o Senhor é Deus, para fazer prodígios, sinais e maravilhas, tanto na carne, quanto na alma, quanto no Espírito. Faça a Tua vontade, Senhor, tanto na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, ainda em pé, posso abrir o livro de 1 Samuel, capítulo 8. Se quiser continuar aí, o som aí. Glória a Deus. Gostoso. Aleluia. Bom rever os irmãos, as irmãs, mais uma vez, grato. A Patrícia mandou um abraço para todos bem. E é sempre uma alegria, eu me sinto muito confortável, muito em casa quando eu estou aqui. Eu acho que já disse isso várias vezes, né? Sinto essa alegria de poder compartilhar a palavra com os irmãos, algo que Deus colocou na minha vida, essa alegria. Compartilhar a palavra, o tom do Senhor, para mim é um privilégio, é uma alegria.
Enquanto eu quero que os irmãos músicos estejam ministrando, eu gosto de relaxar só mais um pouquinho, tá bom? Pode ser, mas continue, vocês são uma bênção. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel 8: tendo Samuel constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos agora, pois, um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Versículo 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corra diante deles, e os porá uns por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrar os seus campos e ceifar as suas messes, e outros para fabricar as suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiros. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e mudará os seus servidores, as vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará no vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houver se escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte, cada um para a sua cidade. Glória a Deus. Podemos assentar. Glória a Deus. Podemos assentar, Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor, quando nós nos encontramos com Cristo, com Deus, a palavra do Senhor é enfática, é clara, que a gente se encontra com Cristo, a gente se encontra com Deus por meio de Jesus Cristo. Um governo tem que deixar para que um outro governo tome posse. Amém? O primeiro governo é esse governo que nós tínhamos de nós mesmos. Antes nós éramos governados pelo nosso próprio bel prazer, pelas nossas próprias vontades, pela nossa própria maneira de ser e de existir. Éramos aqueles que não conhecíamos o governo de Deus. Aí nós conhecemos o Senhor, a luz de Deus se irradiou sobre a nossa vida.
sobre o nosso coração. É o momento em que a gente encontra a Cristo, que a gente encontra o Pai, que a graça se manifesta no nosso coração. E aí a gente vê que o governo anterior, que é esse governo que a gente tinha antes de Cristo, passa a ser governado pelo governo de Cristo, pelo governo de Deus em nós. Amém? Tem que ser assim. É natural na nossa vida. Agora eu morri, o velho homem, o governo natural, caído, ele dá lugar para a vida de Deus em nós. É a vida de Cristo em nós, que está agora em ascensão, que está em construção, que está em trabalho. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. E é um trabalho diário, sistemático, cotidiano, ininterrupto. É um trabalho de Deus em conformarmos a nossa mente à palavra dele, à palavra de Cristo. Então há um governo de Deus sobre nós. Vocês creem nisso? Vocês concordam com isso? Governo de Deus sobre nós, que é o governo do Espírito Santo. É o governo que muda o nosso caráter, muda a nossa mente, trabalha no nosso coração, transforma os nossos caminhos. Por isso somos homens diferentes, transformados, até melhor dizendo, mulheres transformadas. Por isso o casamento é transformado, o emprego é transformado, as nossas relações refletem, vão receber essa emanação dessa transformação interior, porque somos homens e mulheres que passamos pelo crivo de uma transformação profunda. É o governo de Deus. A igreja de Jesus vive sob um governo, e é o governo de Cristo, é o governo de Deus. Eu acho tão importante falarmos nesse momento, nesse contexto que nós estamos vivendo, tão difícil. Conquanto eu vou fugir de falar sobre política, mas ao mesmo tempo é política. Porque se nós temos um governo, e o governo é de Cristo, eu tenho que a cada dia me conciliar a minha vida com aquilo que se pareça com esse governo de Cristo na terra, com leis, com ações, com comportamentos que se pareçam, se identificam ou até se igualem com aquilo que é o ideal de Deus para o povo. Aqui nós lemos um fragmento desse profeta chamado Samuel, onde, em um determinado momento, o povo cansou da teocracia. O que era a teocracia? Era o governo de Deus. Era Deus quem ditava, era Deus quem dava as ordens, era Deus que dizia: povo, não pequem, não adorem outros ídolos, não se envolvam com outros povos, para que a relação com outros povos venha contaminar vocês, a essência de vocês. Carreguem os meus princípios. Vocês me têm como Pai, como Senhor, vocês têm a mim como Rei de vocês. E isso graçou, isso era verdade na vida dos patriarcas, na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida de outros homens, na vida dos juízes, que nós vimos a teocracia patriarcal. Então eles viviam sob o governo de Deus. E a igreja de Jesus, mais do que nunca, e hoje, urgentemente, a gente tem que entender o que é esse governo de Deus e a gente nos voltarmos para esse governo todo dia da nossa vida, porque é de suma importância. Nesse momento tão crítico, tão importante que nós estamos vivendo, politicamente falando, a igreja de Jesus se dividir está. Infelizmente, não há como nós falarmos sobre a igreja e nós não atestarmos esse fato. Nós estamos divididos. O corpo de Cristo se dividiu. Alguns estão de um lado, outros estão de outros, e é um digladiamento político, onde quem não se adequa à ideologia do outro já é excomungado,
já é visto como inimigo, e a gente vê polos diferentes, exacerbações, exageros, ódio, ira, e o corpo de Cristo no meio se dividindo. E o que a gente tem que fazer, irmãos? Isso é a primeira coisa que nós devemos orar ao Senhor. É a primeira coisa. É orar ao Senhor e dizer: Senhor, de repente nós estamos divididos porque nós esquecemos do teu governo. Esquecemos que o Senhor e a sua palavra é que tem que ter a primazia sobre mim. E a gente está aí, a gente, entre aspas, sabe? Eu não vou colocar vocês, mas a igreja, a gente está aí lutando, brigando, morrendo em praça pública para defender isso, para defender aquilo. E o nome de Jesus, onde que está? E o reino de Deus, onde que a gente está? É ideologia ou reino de Deus? E a gente vê tudo isso acontecendo. E a gente fica na dúvida. Nós estamos na dúvida. E agora? O que eu faço? E agora? A quem aderir? O que abraçar? O que é perigoso no meio disso tudo? E a gente fica no meio disso. Mas parece que a gente precisa, em nome de Jesus, voltar para aquela compreensão que esse povo perdeu. Que é: Senhor, o único que tem que ter governo sobre a minha vida é a tua presença. É a tua palavra. É o Senhor. Porque nós vamos ver que eles pedem isso ao profeta. O profeta procura o Senhor. Deus já sabe de todas as coisas. Eles estavam abdicando da teocracia, do governo de Deus. Nós não queremos mais vivermos sendo uma nação, um povo sem rei. Porque olha só, Samuel, as outras nações, todos têm os seus reis, todos têm aquele a quem se submeter. É estranho, eles queriam ter alguém para se submeterem. É uma lógica estranha, queremos alguém governando, mandando em nós. E aí eles falam isso para Samuel. Samuel ora ao Senhor. Isso é tão importante porque ele não vai com aquele impulso de dizer alguma coisa. Ele ouve aquilo, acha totalmente estranho. Samuel se sente rejeitado. A resposta de Deus diz isso: Samuel, eles não rejeitaram somente a você. Você foi rejeitado, Samuel, colocado de escanteio. Mas muito mais que isso, Samuel, eles rejeitaram a mim. E eles estão dizendo: precisamos de um rei, dá-nos um rei, consagra um rei. E a mente de Samuel era: não, vocês não precisam de um rei, vocês não precisam de um governante sobre vocês, vocês não precisam de potestade alguma ditando o que vocês devem ou o que vocês não devem fazer. Vocês são o povo de Deus, vocês já têm alguém que reina sobre vocês, que tirou vocês daquele cativeiro. A história mostra isso, que vocês antes eram o povo da escravidão e que sobre vocês existe a bênção de que aonde vocês estiverem haverá prosperidade, vitória, bênção. Vocês têm o Senhor, que é a garantia da vitória de vocês. Mas é exatamente isso que eles não compreenderam. Deus manda a partir de Samuel dizer: olha, fale para eles que se eles querem ter um rei, haverá consequências. E aí ele vai dizendo: olha, ele vai ter direito sobre vocês, ele vai tomar os vossos filhos, vai empregar vocês em serviços pesados, vai colocar vocês para dirigirem os capitães, os carros, os cavaleiros. Vossas filhas vão trabalhar para ele, vão trabalhar como perfumistas, cozinheiras, nas padarias. As melhores lavouras de vocês ainda serão de propriedade do rei de vocês. O que vocês contarem, os vossos servos não vão ser servos de vocês, vão ser deles. O rebanho vai ser dizimado, eles vão tomar conta. E vocês vão chegar um momento, vocês vão se arrepender e vocês vão ter que clamar a mim. Mas olha só, eu não vou ouvir vocês naquele dia, porque vocês estão confiando nesse governo e nesse rei. E o versículo 19 diz: o povo não quis saber, o povo não quis atentar, o povo não deu ouvido. Não, Samuel, a gente quer ter um rei sobre nós, que ele reine sobre nós, que ele faça conforme
o desejo dele, conquanto que a gente tenha um rei reinado sobre nós. Aí, esse momento, aqui nos diz que ele ouviu essas palavras, repetiu a perante o Senhor, e aí Deus, a ordem de Deus faça então como eles querem, vá usar um rei que governe sobre eles. E aí Samuel despediu cada um para a sua casa. Esse aqui é um resumo de todo um corpo aqui de Samuel, e que a gente pode tentar, a partir dele, compreender algumas nuances, algumas coisas importantes para nós que somos o corpo de Cristo. Véspera de uma próxima eleição, parece que nós estamos assim ansiosos, receosos, com medo de que alguma coisa possa acontecer e que a gente seja privado e que a nossa fé não seja uma fé que a gente possa proclamá-la, que haja restrições, ou que haja, enfim, um povo de Deus acanhado. Temos que, como eu disse, eu não vou aqui fazer partidarismo, não é a minha intenção. Se está indo para esse caminho, vocês esqueçam isso, eu não estou defendendo ninguém aqui. Aliás, para lavar roupa suja, nenhum e nem outro para mim, é tudo a mesma, é isso que você pensou. Não tenho partidarismo com ninguém. Então, o que está dizendo aqui? Que a gente pode caminhar em um caminho que a gente pode substituir o governo de Deus, querendo fazer que o governo de Deus seja materializado em um governo humano. Não há expressões cristãs que a gente possa praticar melhor do que num momento de perseguição. Eu sei que para muita gente isso aí não vai descer. Eu sei que para muita gente isso aí, alguém vai até dizer, está no Pentecoste, vocês vão ser minhas testemunhas. Lá em Atos 1, depois do Pentecoste, vocês vão para todas as nações. Depois que vê um Pentecoste, vê um derramado do Espírito, a igreja fica ali, naquele gueto, na igreja, fica naquele momento, fica vivendo aquela experiência, não sai, não vai para Samaria, não vai para as outras aldeias, não sai para pregar a palavra, não, eles ficam ali, parece que está gostoso ficar ali, e Atos 8 diz que houve uma perseguição contra a igreja, e a palavra original é que quando houve aquela perseguição, os discípulos eles foram espalhados, e a palavra, depois disso, a palavra começou a ganhar vida, significado para as outras cidades. Aquele que tem o governo de Deus sobre si não deve ter medo de lei humana alguma, porque quem está no controle de todas as coisas é o Senhor Todo-Poderoso. Senhor, faça que o fulano ganhe as eleições. Eu acho melhor a gente dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Mesmo que a tua vontade, se entrar em litígio com a minha, eu tenho que entender que a tua vontade tem que prevalecer. Mas não era o que eu queria. Mas eu orei para que a vontade dele fosse feita. Se esse governante aqui for mal, e se ele aprontar, e se ele não cumprir, ao mesmo tempo isso não vai me trazer surpresa. A palavra de homem falha. Azar, vou usar essa palavra, azar o seu, se você quis projetar em um indivíduo uma esperança messiânica. Deus pode suscitar em um homem uma vontade de erguer uma nação com insígnias de justiça? Pode. De equidade? Pode. De compromisso, de ética, de moral? Pode. Mas e se ele não vier? Ainda assim, eu não vou deixar de viver os princípios que a palavra de Deus me ordena cumprir. Jamais. Mas essa palavra, ela foi, se você não sabe, essa palavra ela surgiu através de uma rápida palavra entre eu e o pastor Juca. Ele havia me convidado e nós conversamos um pouquinho sobre governos maus, né, pastor? Quando o governo é mau, porque lá em
Desculpa, deu um branco aqui lá. A palavra de Deus diz que toda autoridade ela é construída por Deus, né? Para a justiça, para isso, para aquilo. Aí nós conversamos. 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. Então, nós estávamos conversando sobre isso. Toda autoridade, aí existe uma autoridade hitleriana que está lá no poder, mas que está matando, que está subjugando, e a palavra de Deus diz que a gente tem que se submeter a toda autoridade, e que toda autoridade foi constituída por Deus, mas o Hitler está matando, e ele é uma autoridade. Aí a gente entra em conflito. Peraí, foi Deus que levantou o cara está matando, o cara está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas a palavra de Deus não se contradiz. Tudo é autoridade. Ou você acha que não há autoridade aqui? Existe um pastor, existe um corpo de presbítero, diaconal, existe uma hierarquia no trabalho também, em qualquer lugar, são autoridades, isso é organização. Dentro de sua casa existe organização, existe autoridade. Eu não posso chegar na sua casa, sentar no seu sofá e levantar as pernas para cima, não, porque na sua casa tem regras. Isso significa o quê? Deus estabeleceu princípios de autoridade. Se alguém chega lá num patamar de autoridade, ele chegou lá e a autoridade que ele exerce sempre tem que ser para a promoção da equidade, da justiça e para o bem. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando essa autoridade dele não se compactua, não se coaduna, não se encaixa, ele não tem valores que são valores da palavra, eu tenho que me submeter a ele? Jamais. Mesmo que eu entenda que a autoridade é um princípio que Deus estabeleceu e que toda autoridade foi dada por ele, mas é esse princípio que ele vive não se coaduna com os princípios da palavra. Então eu tenho que me insurgir a partir de um comportamento contra aquilo, porque vale mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então eu não vejo assim, tanta dificuldade de desatar esse nó. Esses aqui, o problema deles, quando eles pedem um rei, dá-nos um rei, queremos um rei que governe sobre nós. Em primeiro lugar, eles estavam fugindo da santidade de Deus. Esse povo estavam fugindo de um compromisso, de uma vida com Deus. Porque o problema deles eram os seus pecados, não do sistema de governo. Porque a teocracia não existia. Mas eles queriam viver na baderna. Eles queriam um governo que não fosse o governo de Deus. Porque pelo menos porque Deus vê tudo. Mas o governo de um rei não vê tudo. Eu não vou mais prestar conta para Deus, eu vou prestar conta para o rei. E o rei não está ali para ver o que eu faço no culto. Então o problema aqui são pecados. No livro de Juízes, se você ler os livros de Juízes, uma das coisas que você vai se deparar sempre é: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Está lá. Aí Deus envia o juiz, livra o povo. Aí o povo está livre. Daqui a pouco você vai ler: e tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. E clamaram ao Senhor. Deus envia o livramento, outro juiz, lá na frente. E tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Qual era o problema desse povo que queria um rei humano? Era problema de caráter. Era problema da vida deles. Eles não queriam coerência, eles não queriam mudança, eles não queriam conversão. Eles queriam algo que autenticasse a vida pecaminosa deles. Eles não queriam o governo de Deus. E o que a gente pode fazer hoje, como eu disse anteriormente, é orar dizendo: Senhor, faça a tua vontade. E quem chegar lá, mesmo não sendo da minha vontade, a palavra de Deus diz: Fábio, ore por aquele que está na posição de autoridade. Porque algo pode acontecer no coração dele, lá exercendo o poder legislativo, qualquer outro tipo de poder.
o nosso dever é orarmos pelas autoridades do nosso país. A igreja detém esse poder de abrir e fechar. O remédio, portanto, desse povo era recorrer a Deus. E uma nova atitude. Acho que aumentou, né? Eu já não falo baixo. O remédio, portanto, era recorrer a Deus e uma nova atitude. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja, agradecido ao nosso Deus que é digno de honra, digno de glória, louvor e adoração nosso Pai. Glória a Deus. Som. Amém. Então, o nosso compromisso hoje é: eu vou orar ao Senhor, eu vou buscar direção de Deus para a minha vida, para a nação. Porque esse é o momento crítico, crucial que nós estamos vivendo. Esse povo, além de rejeitar a Deus, ele estava convidando dificuldades sociais, que nós vemos todos aqui. Todo tipo de dificuldade, trabalho forçado, impostos. Mas eles disseram: não, nós queremos ouvir, ter sobre nós, reinando sobre nós, um rei, não mais o Senhor. Aí Deus disse: não, eles rejeitaram a mim. Deus disse. Eu acho pesado esse momento, irmãos. Olha só, eu acho isso pesado. Deus está dizendo: não, eles rejeitaram a mim, o Senhor. Isso é cuidado com as escolhas que a gente tem que fazer na vida. Porque não é só da política, não. São tantas coisas que sutilmente pode se agarrar ao nosso coração, que a gente pode rejeitar o Senhor. Quando a gente deixa de confiar, por exemplo, nele, para confiar em todo tipo de ideologia de política, eu acredito que tudo aquilo que vier para promover o bem, a gente tem que aceitar, tem que aderir. Mas ao mesmo tempo, nós não devemos confiar nisso, porque vem de homens, e homens falham, homens prometem, mas são também fáceis de não cumprir aquilo que prometem. E a gente se apega com aquela esperança messiânica, que a gente pode estar trocando o Senhor por isso. Samuel, eles não estão rejeitando você, somente você, eles estão rejeitando a mim. Sou o provedor, o pai, o cuidador. Eles há muito já se distanciaram de mim e da minha vontade, por isso eles estão pedindo um rei. Que a gente ore pela nossa nação, irmãos. Todo dia, quando você puder, ore pela nação, ore pelo povo de Deus e ore para que a gente possa voltarmos a ser corpo de Cristo. Como eu disse, nós nos dividimos. Todo o governo de Deus, ou na perspectiva de Deus, como eu repito, promove o bem, promove a equidade, promove justiça. E quando nos deparamos com os reis que vieram, porque eles quiseram rei, como Saul, nós vemos que quando se estabeleceu, saiu a teocracia, entrou a monarquia, houve uma sucessão de desgraça na vida do povo de Deus. Porque Deus disse, a partir de Abraão, em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Não seriam a partir de um projeto político, não seria a partir de ideologias, mas por causa da fé de um homem, de uma fé que iria se espalhar pelo coração do povo de Deus, de Israel, e seriam todos abençoados. Então não é uma perspectiva política, mas é um
momento de fé, um momento de consciência. É uma fé teocrática, patriarcal. E Moisés nos diz isso lá na frente, quando ele está levando o povo de Deus. Ele sabe que é o povo de Deus. E Deus diz assim: olha essa coisa interessante, Moisés, Deus já estava indignado naquele povo. Ela estava se querendo abandonar aquele povo. Aí Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou colocar um anjo. Agora eu vou me retirar, Moisés, mas o anjo vai com vocês. Aí você vai, o anjo vai prover. O anjo é a vitória, o anjo significa que vocês não vão passar necessidade. O anjo significa que vocês vão alcançar a promessa que eu prometi a Abraão, a Isaac, enfim, a Jacó. É uma promessa. Moisés, você vai chegar lá, porque o anjo vai estar com você. Moisés diz: opa, peraí, pai. O anjo vai com a gente, mas o Senhor não vai. Gente, não vai estar comigo? Não. Então vamos fazer o seguinte: não me tire deste lugar se a tua presença não for comigo. Moisés valorizava mais a presença de Deus do que as ações de Deus na história. Não quero anjo se o anjo não venha da parte de Deus. Se o anjo não venha trazendo o próprio Senhor. Eu acho isso muito importante, porque tem gente que gosta do anjo, da vitória que o anjo vem trazendo. Mas eu quero saber se Deus está presente. Moisés está dizendo: eu prefiro sair daqui com a tua presença do que o Senhor me tirar daqui. Pode enviar anjo, arcanjo, qualquer coisa. Se o Senhor não estiver comigo, eu não quero ir. Eu valorizo a presença. Em ti, em Moisés, em Abraão, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, aonde a gente anda, aonde a gente caminha, se a gente leva a presença, a gente abençoa vidas, a gente abençoa famílias. E a pergunta de muitos a gente falou um pouquinho sobre isso: quando o governo é mau, é da permissão de Deus? Boa pergunta, né? O governo é mau, pastor, e agora? É da permissão de Deus? Não é uma pergunta fácil de se responder. Já deixo claro isso para vocês. Não é uma pergunta fácil de responder. Aliás, tem muitas coisas na vida das quais nós não temos respostas absolutas e satisfatórias. Por que nesse momento, em algum hospital, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, de oração, de fé, está morrendo com câncer? E a gente ora e o milagre ainda não aconteceu, e depois a gente vai ouvir a notícia: a irmã faleceu, foi para a glória. Aí você diz: por que, pastor? Então são respostas que a gente pode elucubrar, conjecturar, a gente pode pensar, mas talvez não seja uma resposta satisfatória. A gente vai ter resposta para muitas coisas quando nós chegarmos lá. Diante dele, eu tenho muitas perguntas para fazer para Deus. Você tem? Eu tenho. Mas o que ele diz para mim é: filho, enquanto você está aqui vivendo nessa terra de relatividades, de ambiguidades, de lutas, aprenda a viver pela fé. Pela fé somente. É se agarrando ao invisível. É pisando no chão concreto da palavra que diz: conta comigo, porque aonde você for, eu estou contigo. Senhor dizendo. Então, quando o governo é da permissão de Deus, tem um escritor chamado Paul Washer, e ele disse o seguinte: o falso profeta é o castigo de Deus ao falso cristão. O falso profeta é castigo de Deus para o falso cristão. Eu posso pensar e imaginar que um governo mau, Deus pode abrir uma abertura, uma concessão de permitir um governo mau, para que esse governo mau, de alguma maneira, mexa com a estrutura dos seus filhos, do povo de Deus, dizendo: agora tem que colocar um povo mau para reinar, porque vocês, filhos, não fazem nada. Vocês são inúteis. O mal cresce porque o bem de vocês é impraticável. Aí Deus permite o mal.
O falso profeta, assim como é castigo de Deus para o falso cristão, porque denuncia o falso cristão. O falso profeta vai dizer palavras lindas de Deus, lindas, e nós vamos cair na conversa dele. Nós vamos cair na conversa do falso profeta. Vai nos deflagrar, vai mostrar quem somos de fato. Me denunciou como falso cristão. E o falso governo também parece nos colocar diante do espelho. Quem você é diante disso? Diante do mal, de um governo maldoso. Assim parece que Deus permite. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Ele permite maus governos para cumprir seus propósitos. Você concorda com isso? Glória a Deus. Quando Jeremias, eu fui lá para Jeremias, ele estava apregoando, profetizando e dizendo aos profetas nacionalistas de Israel que não profetizassem libertação para o povo. Olha o que Jeremias estava dizendo lá para o povo. Os profetas estão todos ali. E Jeremias está dizendo: olha, não haverá libertação, não haverá socorro, não virá salvação. Haverá um império que vai vir e vai tomar vocês como escravos. Não ouçam esses profetas aqui. O que os profetas de cá estavam dizendo? Deus vai suscitar livramento. Deus não vai permitir que nada de mal aconteça. O povo na bagaça, o povo no pecado, o povo na idolatria, o povo fazendo o que queria, o povo que não queria o governo de Deus sobre eles. E os profetas dizendo: Deus está com vocês, Deus está abençoando vocês, não se preocupe. Jeremias sozinho dizendo: não, a palavra de Deus chegou dizendo que vai vir cativeiro. Agora vamos ser sinceros, se estivéssemos lá, quem seria o profeta de Deus para nós? Seria Jeremias com essa palavra dura ou seria aqueles que estavam profetizando a Deus? Só que Deus estava dizendo o seguinte, que trabalha na história. Jeremias compreendeu que ele entendia que o opressor, o inimigo, aquele a quem Deus estava levantando, poderia ser um instrumento de Deus para trazer juízo, para trazer arrependimento, para trazer quebrantamento, para voltar o povo dele dos seus caminhos. Deus poderia enviar um anjo para pregar, poderia. Deus poderia fazer de qualquer outra forma. Poderia, irmãos, mas foi vontade soberana de Deus levantar um império babilônico para tratar os seus filhos. Se Deus trata os seus filhos assim, Ele pode nos tratar de qualquer maneira hoje também. Eu tenho que ter discernimento para isso. Os falsos profetas consideraram Jeremias como um traidor. E Jeremias sabia que quando Israel estivesse sendo oprimido pelos babilônios, porque seria, Deus não estava apenas preocupado com a realidade de Israel como povo oprimido. Deus estava mais preocupado com Israel, mais como eles sendo povo idólatra. Vou repetir. Deus não estava apenas preocupado com a realidade de Israel como povo oprimido. Deus também estava preocupado com a realidade de Israel como povo idólatra. E parece, a julgar pela história, que Deus estava mais interessado em curar Israel da sua idolatria do que livrá-lo da opressão. Já imaginou isso? Na cabeça do povo, eles não entendiam isso. Qual era a preocupação de Deus? Era livrá-los da opressão ou curá-los da idolatria? Para o povo livra-nos do possível cativeiro da opressão. E Deus não, vou manter vocês aí, porque eu estou utilizando Babilônia, uma minha navalha afiada, para ferir vocês, para que isso gere juízo, consciência, arrependimento. Porque assim que o povo faz isso, Deus os torna de volta. Então, é uma maneira de se pensar que Deus pode permitir o governo mal. Mas a gente não deve querer, mas Ele pode fazer. Então, a questão é, diante de qualquer governo, que o governo seja bom,
que o governo seja mau? Qual é a postura da igreja? Que há um governo que vai estar sobre a nossa nação e a qual nós devemos nos submeter a ele, isso nós sabemos. Desde que o governo se submeta a princípios da palavra. Ah, pastor, mas se o governo proibir a gente de se congregar, estou nem aí, a gente se congrega do mesmo jeito. A palavra é livre. Ninguém prende a palavra. A gente se encontra no beco, no escuro, debaixo de uma árvore, debaixo de uma ponte. A igreja nunca precisou de tempo para ser igreja. A gente tem que a igreja acontece nas coisas mais simples da vida, acontece no caminhar, acontece na comunhão, acontece na oração. Assim é a igreja. A gente precisa disso aqui, porque se der a chuva, ninguém quer ficar aqui debaixo de sol, de vento, de tempestade. A gente precisa de cadeira, a gente precisa de um instrumento, de um microfone. Então, qual é a postura da igreja? Então, muito mais, irmãos, do que dizer, Deus permitiu esse, ou Deus não permitiu aquele? Não é. Independente disso, qual é a nossa postura? De ódio, ou é de cumplicidade? Qual caminho a gente trilha? Quem vai influenciar quem? A política influencia a igreja ou a igreja influencia a política? Porque, irmãos, se a igreja do Brasil, se a igreja do nosso bairro, na nossa cidade, na nossa comunidade, se ela quer ser uma igreja grande, ela tem que aprender a ser uma grande igreja. E quando é que a gente passa de uma para outra? É quando a gente vive a partir de um centrado compromisso com a mais realista visão do que seja reino de Deus. E Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Ele não veio reformar o mundo, ele veio salvar vidas. E a gente quer fazer deste mundo o reino de Deus. E ele está dizendo: não, o reino de Deus está aí dentro de vós. Quando disserem, está ali o reino de Deus, está acolá, está adiante, Jesus disse: não para com esse papo de reino localizado, não tem localização. Aliás, a única localização do reino de Deus é o coração de vocês. O reino de Deus, a palavra de Jesus, não sou eu não. O reino de Deus está dentro de vós. Nosso problema não é crescer, é crescer com qualidade, é crescer com impacto na sociedade. Então, querido, não espere boas leis serem aprovadas. Seja a melhor lei de Deus na terra. Se não há lei que beneficie o pobre, seja você quem abençoe aquele que não tem. Aleluia! Se você tem, compartilhe com aquele que não tem. E você não é de esquerda, você não é de direita, você não é nada, você é do reino. Aleluia! Sua visão é a visão real do significado do que seja reino de Deus. O que precisamos é de gente de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, pastores de Deus, pregando a integralidade da missão da igreja no mundo. De cristãos que se engajam na vivência de uma existência cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Não sei se isso está sendo pregado lá no Senado, com a bancada evangélica. Não sei se os conselheiros do presidente ou do futuro presidente ensinam isso para ele. Mas o que falta é isso. Um comprometimento com ética, que é muito mais do que individual, é algo que alcança a sociedade como um todo. Desenvolvermos uma mentalidade política mais lúcida, porém centrada no reino de Deus e não em opções ideológicas que são fadadas ao desgaste.
e ao descrédito. Igreja que seja comunidade de evangelização, terapia psíquica, discipular, serviço, participação política lúcida e justa. Eu vejo igreja. Igreja saudável. Quais são as marcas de uma igreja saudável? Repita comigo: amor, sofrimento, santidade, sã doutrina, autenticidade, evangelização e humildade. A gente carrega isso, amor. A gente está sendo igreja. O amor, a igreja precisa praticar. Deixa eu dizer uma coisa: o amor não é preconceituoso. O amor não discrimina. Leia 1 Coríntios 13. O grande medo de cristão é amar. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Um dos grandes medos cristãos é amar. Porque parece que quando você deseja amar alguém, parece que você ama aquilo que esse alguém traz. E não é isso. Amor também é justiça. O amor também sabe separar as coisas. A igreja que ama aceita a todos, mas não aceita tudo. Isso é amor. Você aceita qualquer um que entrar por essa porta. Qualquer um, imagine qualquer um que venha, é recebido em vida em nome de Jesus. Agora, aquilo que você traz, o amor de Deus em mim, diz que você não ser fragmentado, desconjuntado, quebrado. E tudo que você traz tem que ser tratado pela cruz. Por isso nós não somos preconceituosos nem discriminatórios. A gente aceita a todos, mas não aceitamos tudo. E se alguém um dia sair daqui porque não se sentiu acolhido, não se sentiu bem, é porque viu que não se encaixou, mas não poderá sair daqui dizendo que não foi amado. Ele pode estar lá na bagaça, no mundão, e dizer: olha, se eu mudasse de vida, se eu fosse outra coisa, eu iria lá para ver sol. Porque lá eu vi que verdadeiramente eles amam. E eu saio de lá pela minha incompatibilidade. Porque eu não consigo ficar lá. Não porque eles me expulsaram, é porque eu sou incompatível. Mas eu sei que lá eles amam verdade. Sofrimento, dá para falar tudo isso, eu não vou me esticar muito. Eu coloquei algo aqui sobre o Salmo 46. Se você quiser abrir. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos. Pense no contexto que a gente vive, a gente lê essa palavra dele, né? Não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transformem para pelos mares, ou ainda que mudem de presidentes, de governos, enfim, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Deus faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o
nosso refúgio. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Se isso é palavra de Deus para você, Eita. Gabriel, em primeiro lugar, Deus está no controle de tudo. Ele está no controle. Glória a Deus. Mesmo que a gente ache que não. Pastor, bateu o carro, quebrou, morreu, adoeceu. E a gente, essa visão realista da vida nos cega para essa manifestação do cuidado de Deus. Mas eu não posso descrer, é uma luta. A guerra mais importante acontece aqui. É aqui que acontece a mente e o coração. Não é fora de mim, é dentro de mim. Porque eu posso descrer disso aqui, dizendo que ele não está no controle. Como é que está no controle se eu perdi o meu emprego? Como é que está no controle eu tenho débito para pagar amanhã, o dia que não chegou ainda? A gente pode perder isso. Mas a gente, quando se volta para o Senhor em oração, em fé, em quebrantamento, ela se reenergiza na gente. Aquela energia da fé em nós. Então, de uma maneira rápida, aqui diz a palavra que Deus é nosso refúgio. Amém? Repita comigo: Deus, meu Pai, é o meu refúgio. Que Deus abençoe o próximo presidente, seja ele quem for. Como eu repito, se não for aquele que eu queria, Senhor, que ele possa trabalhar com leis justas. Muda para essa pessoa. Aleluia. E se ele não mudar ainda assim, eu não vou me perverter. Glória a Deus. Eu não vou me adequar. Por quê? Porque eu tenho refúgio no meu Pai. Aleluia. Refúgio no meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. É o lugar onde a gente encontra abrigo, amparo. É o local onde a gente se esconde para a gente não se atingir um eventual perigo. E a Bíblia diz, lá em Isaías 32:2, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta será um refúgio. Aleluia. Poesia linda para descrever Deus. Provérbios 18:10 diz: o nosso refúgio está no nome do Senhor. Está escrito: torre forte é o nome do Senhor, pois ela correrá o justo e estará em alto retiro. Aleluia. Eu aceito o teu refúgio em minha vida, o teu governo em minha vida, Senhor. Teu refúgio. Repita comigo: meu Pai também é minha fortaleza. Está sendo lá, é refúgio, é fortaleza. O que é fortaleza? Lugar fortificado, é muralha. É lugar seguro. Deus é o meu lugar seguro. Sob a sombra da sua mão encontro descanso, repouso. Qualidade de quem é forte, é lugar seguro. E Naum, capítulo 1, versículo 7 diz: o Senhor é bom. O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que confiam nele. Aleluia. Deus conhece aqueles que nele confiam. Você confia nele? Você confia no Pai? É verdade isso? Você confia nele? A palavra dele diz que Deus diz a seu respeito: eu conheço você. Eu sei quem você é. Conheço o seu nome. Sei que você quer se refugiar em mim, diz o Senhor. E se você assim faz, você vai encontrar refúgio, vai encontrar em mim fortaleza, socorro. As fortalezas humanas são falhas, são destrutíveis, mas o Deus de Jacó é uma fortaleza indestrutível. Aleluia. Glória a Deus. Tudo isso que eu estou dizendo é para a gente voltar àquela primeira leitura, que eles queriam um rei humano, e a gente
gente hoje é possível não termos um governo, mas esse governo jamais pode substituir o governo de Deus em nós. Aleluia! É socorro bem presente. Significa ajuda, auxílio. É uma presença que chega para ajudar. Estou aqui, conta comigo. Você está caindo no buraco e aquela mão que pega a sua mão consegue te puxar. É um socorro na hora que vem no momento certo. Isso é um momento presente, uma ajuda assistida, porque está presente. Socorros da terra são sujeitos a falhas, a atrasos, mas eu tenho que confiar no caráter de Deus e saber que o socorro dele não falha, chega na hora certa. Aleluia! Como vem? Não sei. De que modo? Também não sei. Eu sei que virá. E eu tenho que crer que vem. Vou lá outra coisa aqui. Aleluia! Salmos 20 diz assim: o Senhor te ouça no dia da tua angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Aleluia! Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Deus! Repita comigo: o meu Pai, o meu Deus, é escudo e galardão. Disse o Senhor a Abraão: não temas. Lá em Gênesis 15, Abraão, não temas. O Pai de Abraão, o Deus de Abraão, é o meu Deus também, é o seu Deus. Ei, não temas, eu sou o teu escudo. Teu escudo. O teu grandíssimo protetor. Podem vir flechas, podem vir o que quiser, você não vai ser atingido. Aleluia! E outra coisa, ele é o Todo-Poderoso. A língua hebraica é El Shaddai. Quando você canta El Shaddai, significa Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso mesmo. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Ter o teu Pai como Todo-Poderoso é uma coisa perigosa para os teus inimigos. Ô glória! Todo tipo de inimigo. O teu Pai é um Todo-Poderoso. Aleluia! O que é o diabo, Satanás? Não tem nada. Presente. Deus está presente. Jeová chamar. Deus aqui é revelado como Jeová chamar em Ezequias 48. Um Deus que está sempre presente para ajudar e proteger o seu povo. Assim está escrito nos versículos 4 e 5. Ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Deus está no meio dela. Deus está no meio, Deus está presente. Jeová chamar. Tenho certeza de uma coisa: Deus está presente no meio de sua igreja. Está presente. É Ele quem passeia no meio dos louvores do seu povo. Deus está presente no meio do seu povo. Está presente no meio da sua família, no meio do seu casamento, no meio dos seus negócios. Deus está no meio, no começo, no meio e no fim da história. Por isso que Jesus diz lá em Apocalipse: eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. É Ele quem tem que ser o começo e o fim da nossa vida. Deus está no meio da sua vida, dentro de você. Senão, essa noite é uma boa noite para você dizer: eu aceito o teu governo sobre a minha vida, Deus. Aleluia! Eu aceito. Está acabando. Deus também está trabalhando. Trabalha por aqueles que nele esperam. Deus que trabalha. Lá em João 15, no Evangelho de João, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. O meu pai trabalha até agora e eu também. Por que Deus está trabalhando? E Deus está trabalhando em quê? Na vida dos filhos.
nos ramos que estão apegados à videira verdadeira. É um pai que trabalha. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí Isaías 64, 4 diz o que eu disse: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que faz o quê? Que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando na vida daqueles que nele esperam. Está trabalhando na sua vida, irmão. Está trabalhando na sua vida. Creia que o Senhor trabalha naqueles que estão esperando nele. Dá para a gente falar outras coisas aqui. Ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se o Ministério de Louvor já preparou uma canção. Glória a Deus. Mas vocês podem passear aqui. Aleluia. Som. Ô Pai, vamos orar. Glória a Deus. Queria que você orasse ao Senhor mais uma vez. Dizendo: Senhor, eu aceito o teu governo. Eu aceito o teu governo sobre a minha vida. Eu aceito a tua palavra. Eu declaro que há um rei sobre nós. E esse rei és tu, Senhor. Jesus, tu és esse rei. Sobre minha vida. Governe sobre nossas vidas. Sobre as nossas famílias. Sobre o nosso ministério. Sobre as igrejas. Em nome de Jesus. Você pode orar, querido. Em nome de Jesus. Senhor, nós destronamos todo reinado em nosso coração que não provém de ti, que não provém do reino de Deus, porque nós queremos viver sobre a tua palavra, sobre a direção espiritual, sobre o comando do teu Espírito. Nós nos deixamos subjugar por ti, nós nos rendemos a ti. Sermos servos do teu reinado, Senhor. Ó Deus, reina sobre nós, em nome de Jesus. Senhor, e também nós oramos pela nossa nação. A igreja do Senhor ora por este país. Ó Deus, em nome de Jesus, toma as rédeas de tudo que está acontecendo neste momento político, nessa eleição. Nós não sabemos o que virá, nós não sabemos o que será, mas nós declaramos que confiamos em Ti como aquele que controla todas as coisas, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor possa dirigir, possa direcionar corações para tomarem atitudes certas, corretas. Ó Deus, abençoa todas as autoridades, que todos eles possam gerir essa nação através de leis justas, de leis que possam promover equidade, verdade, que as pessoas possam ser beneficiadas, Senhor, em nome de Jesus. Mesmo sabendo que o teu reino não é deste mundo, mas enquanto estamos aqui, nós podemos ser um agente da paz, agente do bem, propagadores de leis justas, propagando, Senhor, aquilo que é verdade. Então, toca nas lideranças desta nação, e que a despeito disso a igreja de Jesus, tua igreja, Senhor, continue firme no propósito de ser igreja centrada no reino. É o que nós fizemos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
que o Senhor venha, meu amor descansar. Até que o Senhor venha, eu vou estar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou estar diante do teu altar, diante do teu Pastor Fábio, uma bênção. Ele está orando pelo pastor Fábio.